Bem-vindo ao canal Acupuntura Zen. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Sheila Vieira, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa. E vamos ao nosso tema de hoje. Por que morremos? Na visão da medicina chinesa. Se você gostou do tema, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Produção, solta a vinheta! E vamos ao nosso tema de hoje. Por que morremos na visão da medicina chinesa? Bem, pessoal, quem segue o canal percebeu que já faz algumas semanas que não estou tendo aquela frequência de postagem dos vídeos. E quem me conhece sabe o motivo, mas muitas pessoas não me conhecem pessoalmente, então eu vou vir até aqui também explicar por isso o tema. Meu pai faleceu dia 8 de setembro, tá? Agora de 2021, quarta-feira. Ele iria completar 76 anos no dia 10 de setembro, mas infelizmente não deu tempo. E desde que ele foi internado, ele ficou só uma semana internado por problema de pé diabético, complicações de pé diabético, deu um quadro de septicemia e infelizmente ele veio a falecer. E eu tô na correria, né, com documentação, eu moro com eles, então assim, tá sendo muito complicado para minha mãe, para minha filha, para mim. E toda a série, a parte burocrática que quem já teve a perda de uma pessoa sabe que depois são muitos papéis, muitas documentações, enfim. Por isso que os vídeos estão ficando muito espaçados, eu tô sem condições de estar gravando e editando, então tá ficando espaçado, mas logo logo vai se normalizar, a gente vai voltar a ter vídeo de segunda a sexta normalmente, só peço um pouquinho de paciência para vocês. E por que do tema de hoje? Por que morremos? Porque assim, gente, na medicina chinesa, eu tenho conversado muito com a minha mãe sobre isso. Por quê? Na medicina chinesa, o que ela fala sobre a morte? Né? O que ela nos traz? Ela traz assim, que quando a gente nasce, ao nascer, a gente recebe, na concepção, no ato que formou lá o embriãozinho, né, que fala, formou-se uma vida, é a energia ancestral que a gente chama do pai e 50% energia ancestral da mãe que se juntam e vai formar o bebezinho, o ser humano, com aquela energia da pessoa, que é uma energia que ele vai carregar para a vida inteira. A gente fala que dá assim a correlação de nós seres humanos somos como se fosse uma pilha, né? Quem tem mais de 40 como eu vai lembrar daquela propaganda da Duracell que ficava, né, o coelhinho ali, o Duracell dura mais e o coelhinho o tempo todo ali e a Duracell tem uma longa vida. Imagina que a gente é uma pilha Duracell, só que cada pessoa tem a sua energia ancestral. Então nós, cada um, por isso tem pessoas que vivem mais de 100 anos e outras pessoas que vivem menos. Não estou falando em relação a doenças mais graves como câncer, ou a pessoa faleceu por acidente, ou outra coisa assim, tá? Em relação a uma pessoa que tem uma vida regrada, uma vida que nem meu pai, ele não era fumante, não era alcoólatra, ele só bebia uma latinha de cerveja de fim de semana, uma pessoa assim de vida saudável, tá? Então a tendência é se viver mais? Depende, porque a gente tem essa energia vital. E o que a medicina chinesa fala? O que os chineses falam então? Você é a energia do pai e a energia da mãe. Muitas doenças hereditárias acontecem também porque no momento que você foi gerado, a energia do pai e da mãe estava deficiente e vai transmitir para o filho e o filho vai nascer com algum problema de saúde. Tá? Por isso que a gente sempre fala, façam nenéns quando vocês estiverem saudáveis, né? E voltando ao assunto da morte, o que seria então a morte na medicina chinesa? A medicina chinesa fala que o natural seria todos nós morrermos dormindo. Aí você fala, nossa, que lindo, todo mundo quer morrer dormindo. Mas seria o natural. Por que morrer dormindo? Porque quando a gente deita para dormir,
repõe-se essas energias para o dia seguinte, que seria o natural, segundo a visão da medicina chinesa. Essa energia ela vai acabando e o corpo vai parando, os órgãos vão parando e a gente não acordaria. Esse seria a morte natural, segundo a medicina chinesa, da gente essa energia ir diminuindo. Por isso que os idosos vão cada vez andando mais devagar, falando mais devagar, tendo atitudes mais devagar. Porque a energia vai acabando, não é que eles têm preguiça, não é que eles não têm força de vontade, a energia vai diminuindo. E foi o que aconteceu com meu pai. A gente viu nos últimos 3 anos que ele teve problema com o pé diabético, então já é uma luta nossa de 3 longos anos. Nós vimos essa energia dele diminuindo. Ele tinha muita vontade de viver, ele queria chegar até os 100, mas a energia, o corpo dele já não aguentava. Ele era um homem alto, de ossos muito pesados, então a gente olhava ele magrinho, achava que ele era levinho, ele era extremamente pesado. O osso era pesado, a estrutura pesada. E foi chegando a um ponto que ele estava andando bem devagar, a gente sentia a respiração dele devagar. Ele não estava, a mente dele, ele estava trabalhando, ele estava na ativa, desenvolvendo projetos e a mente trabalhando, mas o corpo físico já não respondia, já estava ficando lento. Só que ele não falava, que nada para ele doía, ele não reclamava de nada. E o que aconteceu? Quando ele chegou no hospital, descobriu-se que o coração estava com veias entupidas, que o rim estava parando e uma série de outros probleminhas de saúde que foram acometidos. E bem no final, o pulmão já estava debilitado, ele ficou no oxigênio. Então, assim, uma equipe médica enorme em cima dele. Então, é uma reflexão para todos nós, porque às vezes as pessoas, quando perdem uma pessoa, a primeira coisa que julga e critica são os médicos. Os médicos foram desatentos, os médicos não fizeram o possível. Gente, tinha uma equipe médica em cima dele, sabe? Minha mãe que acompanhou, que ficou com ele no hospital o tempo todo, ela relatou pra gente quantos médicos tinha em cima dele. No final, colocaram uma UTI móvel dentro do quarto do hospital público, tá? Só um adendo, não é particular, tá? No hospital público aqui de São José dos Campos. E entubaram o meu pai e infelizmente uma hora depois de ele ter sido entubado ele veio a óbito, e mesmo assim tá lá no relatório que eles ficaram meia hora tentando reanimá-lo. Então assim, mas o que minha mãe já vinha falando? Sheila, a pressão dele tá tanto, ele vai ter que entrar no oxigênio. A gente foi percebendo e ela foi descrevendo e a gente foi lendo depois que os órgãos dele foram parando. Então se ele não morresse da bactéria de choque séptico, que infelizmente deu, por conta do probleminha no pé, da diabetes, né, que foi uma bactéria oportunista que infelizmente se instalou ali e aconteceu, ele ia falecer de parada dos órgãos, porque a energia dele estava parando. Então, assim, esse vídeo, além de explicar, né, o que na visão da medicina chinesa, o que significa a gente morrer, eu também estou fazendo uma homenagem para ele, porque ele foi um exemplo de superação, um exemplo de pai, de vô, e foi uma pessoa que ele realizou tudo o que ele quis na vida. Então, assim, uma pessoa culta, extremamente viajada, e em 2019, quando aconteceu o primeiro probleminha no pé, nós estávamos em viagem para a Europa, ficamos 10 dias, e foi assim a viagem dos sonhos dele. Ele revisitou locais que ele esteve ao longo da carreira de engenheiro dele. Eu tive a oportunidade de levá-lo até a igreja do Sacré-Cœur em Paris, e ele quis ir lá a pé e nós fomos, e na volta ele já passou mal. Eu até achei que eu ia perder meu pai naquela viagem, porque ele passou mal,
me falou que era cãibra no pé, na perna, foi uma situação muito complicada, eu passei muito medo. E na verdade eu acho que lá, depois eu conversei com a minha mãe, eu acho que meu pai já teve um princípio de infarto nessa viagem. Então, na verdade, tá vendo, gente? Olha, o corpo dele já estava dando sinais lá atrás, né? Então, mas ele fez essa viagem, ele levou minha filha para Disney, nós fomos na Disney de Paris, nós fomos em Veneza, que ele queria tanto ver o Papa. Nós visitamos o Papa, nós vimos o Papa, nós pudemos assistir uma missa dentro da Catedral de São Pedro. Então, assim, ele comprou o carro que ele quis, ele fez o que ele quis, ele teve a vida que poucas pessoas têm o privilégio de ter tido. E esse é o meu consolo, o consolo da minha mãe e da minha filha, que nós podemos ter a oportunidade e o privilégio de conviver com ele. E principalmente nesses últimos 3 anos, a gente fez tudo o que ele quis, as vontades dele, e ele foi em paz. Porque a coisa mais triste a gente pôde ainda dizer, pai, eu te amo, né? No domingo, quando fizeram a cirurgia, as pressas de amputação dos 2 dedos e tiveram que remover uma parte da sola do pé por conta da bactéria, na tentativa de salvá-lo. Voltando da cirurgia, eu consegui falar com ele pelo telefone, a minha filha falou com ele pelo telefone, fez desenho, mandou para ele. Na segunda-feira ele teve uma melhora, que a gente falou, ele vai sair do hospital, ele vai cantar o bolinho em casa, e não foi possível. Mas a gente se despediu, né? Ele era uma pessoa muito espiritualizada, ele não quis que ninguém, nem os meus irmãos que estão aqui em São José, que eu tenho uma irmã que está no Peru, não queria que ninguém soubesse que ele estava internado, porque eu acho que ele sentiu que ele estava partindo. E as pessoas, quando oram muito, pedem muito para aquele ente querido ficar, a pessoa não vai, ela não faz a passagem e fica sofrendo. E hoje eu tenho esse entendimento também. Ele não queria que falasse porque ele viu que a energia do corpo estava acabando. Ele queria ficar, mas o corpo não estava mais aguentando. Ele tinha esse entendimento e ele queria ir em paz, e foi o que aconteceu. Ele foi em paz, foi do jeito que ele queria, um velório rápido, caixão lacrado, ele não queria que visse o rosto dele. Ele falava que se colocar caixão aberto eu vou mostrar a língua. Ele era muito bem humorado, ele era extremamente serião assim, mas quando conhecia, fazia piada, era uma pessoa encantadora. Então foi como ele queria, do começo ao fim foi como ele queria. Então que a gente tenha esse entendimento de que às vezes as pessoas quando partem, você já vai em cima do médico, erro médico, o hospital não deu atenção. E, gente, as pessoas têm que ter esse entendimento. Desde que nós percebemos, eu, minha mãe e minha filha, que ele estava, o estado de saúde piorando e que ele não iria voltar para casa, o que nós começamos a pedir? Que seja feita a vontade de Deus. Se fosse para Deus mandá-lo para casa, para a gente cuidar dele, ele fica bem, nossa, era tudo que a gente queria. Mas se fosse para o meu pai ficar em sofrimento, que Deus levasse para junto dele e desse paz para ele. E foi o que aconteceu. Então que as pessoas tenham também esse entendimento, né? É uma dor muito grande, lógico, mas a pessoa descansou. Ninguém quer ver o seu ente querido sofrendo em cima de uma cama. Ninguém quer ver seu ente querido sofrendo entubado num hospital. Eu acho que é um sofrimento para a família e principalmente para quem está ali. Então, para todas as pessoas que têm entes queridos internados, peçam que seja feita a vontade de Deus, porque às vezes você pode estar segurando uma pessoa que já está com a energia vital ali por um fio, só que a gente não tem essa compreensão da alma. A gente fala tanto aqui no canal, corpo, mente e espírito são um só, corpo e mente, né? O corpo está com a energia acabando, a mente entendeu isso, mas tem um espírito que é uma coisa que a gente não entende, essa parte espiritual. Por que as pessoas, quando pedem, você não consegue fazer essa passagem? Então, que a gente tenha esse entendimento e a gente
possa aceitar essa passagem que todos nós vamos fazer um dia e ter essa compreensão. Por que uns vivem mais, outros vivem menos? Não é falta de cuidado. É apenas que cada um tem a sua bateria com a vida útil pré-programada. A gente nasce, quando a gente nasce, está lá no nosso DNA. Né? Se algum cientista conseguisse analisar isso, seria fantástico. Ou não, né? Porque aí você sabe que vai viver até tantos anos, poderia dar um desespero nas pessoas. Talvez não seja uma boa a gente saber o nosso prazo de validade. Mas todos nós temos um prazo de validade. Né? Uns com prazo de 100 anos, 120, 105 e outros que às vezes partem tão cedo, né? Com 30, 28, né? Que vão muito cedo. No caso dele, 76, você fala, mas 76, mas hoje em dia 76 a gente considera como, né, novo. Ele mal fez 76, na verdade ele se foi com 75, ele não conseguiu cantar o parabéns. Mas fica então, gente, a explicação, tá? Essa homenagem para ele, e que cada um que está com um familiar internado ou que passou por isso, ainda mais, muitas pessoas vinham perguntar, foi de Covid? Eu explicava que não, graças a Deus não foi de Covid, né? Foi complicações de pé diabético. Eu vou trazer também, começar a trazer no canal muitas coisas em relação à diabetes, o que eu fiz com ele durante esses 3 anos que ajudaram a ele ter uma sobrevida. Eu acredito que na medicina chinesa também a gente pode aumentar a nossa energia vital, dar uma recarregada na bateria de várias maneiras. Eu vou trazer aqui também, que eu acho que foi isso que eu fiz ao longo dos últimos 3 anos e ele ainda teve aí uma sobrevida de 3 anos, que eu acredito que há 3 anos atrás, quando ele teve o primeiro problema no pé, ele mesmo falou no aniversário dele de 74 anos, que ele nunca pensou que fosse tão difícil chegar aos 74. Já em 2019, tem uma foto, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, uma foto rara, porque os filhos crescem, né? Vai cada um para um canto, que tá a nossa família, né? Completa, pai, mãe e os 4 irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. E vamos ao nosso mantra. Respire, expire, vibre, fique zen. Fique zen e transforme sua vida. A todos, gratidão.